Olá, meus irmãos e irmãs queridas. É com grande alegria em nossos corações que estamos aqui no canal E Família para juntos darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Você é nosso convidado, participe desse ministério. Nós temos uma meta de alcançar 2.000 inscrições até o final desse trimestre. Então, se engaje nisso, faça disso o seu ministério. Hoje é segunda-feira, dia 12 de fevereiro. Nós vamos estudar Cria em mim um coração puro. É o desejo do salmista que deve ser o teu e o meu desejo. E para dar continuidade, nós vamos pedir a presença de Deus através da oração. Oremos. Nosso Deus bendito, nosso Pai amado, nós te suplicamos, Senhor, que esteja conosco na condução desse estudo, que a nossa compreensão seja levada aos ensinamentos que tu tens para nós, e assim como Davi, te suplicamos, cria em nós um coração puro. É a nossa oração. O nosso estudo ele dá início com a pergunta número 2. Diz o seguinte: leia o Salmo 51, versos de 1 a 5, e pergunta: por que o salmista apelou à misericórdia divina? Então, é importante a leitura deste salmo, porque ele vai ser a base do nosso estudo de hoje. Aqui na classe, para responder essa pergunta, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. O papai vai ler agora para nós. Vamos então à leitura. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, nós podemos deixar aqui como sugestão de resposta por que o salmista apelou à misericórdia divina. Reconhecendo-se pecador, o salmista entendia que só Deus poderia oferecer perdão. Na sequência do nosso estudo, baseado neste Salmo, Salmo 51, que é muito importante para a nossa compreensão do tema, nós vamos ver Davi se derramando diante do Senhor. Ele está com o coração contrito, suplicando ao Senhor a misericórdia, o perdão pelos seus pecados. Vale ressaltar aqui a história de Davi no momento em que ele escreve este salmo. Nós temos a referência aí de 2 Samuel, capítulo 12, que narra ali os pecados de Davi, o pecado do adultério, do assassinato, uma história bem intrigante. E ele está com o coração derramado diante de Deus, sabendo o que ele fez, assumindo os seus erros, seu pecado, e reconhecendo que só Deus, só o Senhor, pode lhe conceder o perdão e a renovação do espírito. Nessa primeira parte da nossa lição, nós vamos ver aqui que Davi reconhece que ele deveria ser tratado com punição. Ele não merece o perdão, mas ele reconhece também a multidão das misericórdias de Deus, uma expressão que aparece no Salmo 51. E aí ele começa a apelar para as características, para o caráter de Deus, E nós temos aqui explicitado pela autora, O caráter divino baseado na misericórdia, na fidelidade e na compaixão. Louvado seja Deus por essas características do nosso Criador. E a lição se desenvolve trazendo a pergunta número 3. E como o Júnior falou, Davi só pôde apelar para Deus porque ele desenvolvia, ou melhor dizendo, um relacionamento com Deus, não é, Júnior? Então, a lição apresenta agora a pergunta número 3. Leia o Salmo 51, como já foi dito, é a base do nosso estudo desse dia, e dá referência do verso 6 ao verso 19, para responder a seguinte pergunta: como o perdão dos pecados é retratado aqui? Qual é o objetivo do perdão divino? Nós escolhemos aqui o verso 10 para deixar uma sugestão de resposta. O Alexandre vai ler para nós. Então, Salmo 51, verso 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E como sugestão de resposta, qual é o objetivo do perdão divino?
O perdão oferece uma oportunidade de renovação e mudança de vida. Graças a Deus por isso. O nosso estudo ele segue se aprofundando no perdão divino. A autora aqui ela vai nos dar a compreensão de que esse perdão não é apenas uma proclamação de inocência por culpado, né? Nós vamos entender que o perdão divino ele produz uma nova vida, ele produz uma mudança realmente, ainda coloca aqui uma mudança duradoura. Inclusive no Salmo, Davi ele pede a Deus que crie nele um novo coração. E essa palavra criar se refere ao ato divino da criação. Então a lição nos trouxe o entendimento que somente Deus pode fazer esse milagre de transformação, né, de renovação da pessoa. E a lição desenvolve a análise do Salmo e essa história triste de Davi e mostra que essa situação levou a um profundo arrependimento de Davi. Davi estava profundamente arrependido por aquela situação. Ele vai dizer no Salmo 51, no verso 7, pedindo que Deus o purificasse. Ele vai usar uma expressão que denota assim um leproso está separado da comunidade ali, e de repente ele passa por um processo, ele se apresenta ao sacerdote para ser verificado se ele estava limpo, passa por um ritual de limpeza, de purificação. Então ele queria algo mais do que simplesmente o perdão ali, ele queria um coração renovado. Essa deve ser um desejo nosso como pecador, que Deus nos restaure, que Deus crie em nós um coração puro. Pai, e um aspecto importante dessa compreensão é que ele temia ser banido da presença de Deus, né? Ele não queria ficar isolado, separado da presença do Criador. Então ele desejava ser reintegrado à presença, à comunhão, à intimidade com Deus. Isso é fantástico, exatamente. Ele queria estar na presença de Deus e queria que o estar na presença de Deus fosse algo interior, algo que fosse um processo de transformação. A autora ainda traz uma compreensão aqui que ele entendia que não havia sacrifício que pudesse expiar o pecado dele. Então ele precisava de um novo coração, um nascer de novo, que deve ser o nosso desejo também. Então, como lição importante do nosso estudo deste dia, nós vamos ver que o salmista reconhecia que somente a graça incondicional do Criador poderia aceitar o seu coração contrito, o seu arrependimento, né? E ao pedir para ser purificado, ele desejava retornar à presença de Deus. Que esse possa ser o nosso sentimento também. A semelhança de Davi, você já experimentou o poder do perdão de Deus? Deixe aqui nos comentários, participe conosco desse estudo, deixando aí, se você quiser, o seu testemunho, uma palavra sobre o nosso estudo de hoje. Que esse sentimento do salmista possa ser o nosso também, de alegria, de esperança, na certeza do perdão de Deus.